Um novo penduricalho que transforma folga em dinheiro tem feito com que juízes ganhem por volta de R$12 mil extras por mês. Tudo isso sai, obviamente, do bolso do povo brasileiro. Ainda em outubro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça autorizou que o pagamento desse benefício fosse feito fora do teto remuneratório do funcionalismo público, dizendo na ocasião que se tratava apenas de um reconhecimento daquilo que a Constituição Federal já previa. Agora, do que trata esse benefício, afinal? Parece complicado, mas não é. Olha só, a legislação brasileira determina que nenhum funcionário público no país pode ter um salário base maior que o teto remuneratório, que é o valor equivalente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, esse salário dos ministros é de por volta de R$44 mil por mês. Só que existem remunerações recebidas por integrantes do judiciário que não são contabilizadas dentro desse teto remuneratório. O salário base deles fica dentro desse valor, mas eles recebem ainda valores referentes a auxílios, verbas indenizatórias, vantagens individuais, entre outras coisas que, em muitos casos, quando somados ao salário, ultrapassam o valor do teto. Aliás, em alguns casos, só a soma desses benefícios extras já ultrapassa o teto remuneratório. Na prática, o que acontece é que, apesar de existir um limite de salário que pode ser recebido, muitos juízes acabam tendo uma renda mensal provinda dos cofres públicos muito maior do que esse limite. Isso não acontece apenas com juízes, mas como eles são o foco dos dados que eu vou mostrar a seguir, nós vamos usar o caso deles nessa análise. Enfim, o penduricalho objeto da discussão agora é a licença compensatória, que surgiu basicamente de um desvirtuamento da gratificação por exercício cumulativo. Isso começou em janeiro de 2023, quando o Conselho Nacional do Ministério Público publicou a resolução CNMP número 256 de 2023, garantindo para os membros dessa instituição a proporção de um dia de folga para cada 3 dias de trabalho e ainda possibilitando a conversão do benefício da folga por dinheiro. Ou seja, o servidor teria direito à folga, mas ele resolve trabalhar e, em função disso, recebe um valor extra. Em outubro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça resolveu seguir o mesmo caminho e, através da resolução CNJ número 528 de 2023, abriu caminho para que os órgãos do Judiciário replicassem a manobra do Ministério Público para os seus próprios servidores. Ainda no final de 2023, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editaram normas administrativas próprias para colocar em prática esse novo benefício. Isso, por sinal, não foi exclusividade dos órgãos federais, pois o mesmo foi feito também pelo Judiciário e pelo Ministério Público de vários estados. Pois bem, diante dessa situação, a ONG Transparência Brasil, uma das mais conhecidas entidades não governamentais de combate à corrupção no país, divulgou em seu novo relatório de dezembro de 2024 alguns dados que mostram o resultado desse penduricalho para os cofres públicos até o momento. Segundo o relatório, a licença compensatória custou aos cofres públicos entre julho de 2023 e outubro de 2024 819 milhões de reais. A Transparência Brasil aponta também que 35 tribunais possuem rúbricas específicas do penduricalho nos contra-cheques. No âmbito federal, foram pagos 415 milhões de reais por 25 órgãos desde julho de 2023. Neste mesmo período, 10 tribunais estaduais já gastaram 404 milhões de reais. Nos 35 tribunais citados anteriormente, 3 a cada 5 magistrados receberam a licença compensatória. O valor médio desse benefício entre os 8,7 mil juízes e desembargadores que o receberam foi de 12,4 mil reais por mês. O relatório mostra ainda que, de julho de 2023 a outubro de 2024, 4,2 mil magistrados já haviam acumulado mais de 100 mil reais recebidos só de licença compensatória e que todos esses dados e valores ainda podem ser muito maiores, pois o levantamento acabou sendo limitado pelo fato de que tribunais agregam penduricalhos distintos em uma mesma rúbrica, inviabilizando a especificação de cada um e ainda fornecem dados incompletos de contra-cheques ao Conselho Nacional de Justiça. Pois é, justamente aqueles que deveriam ser os garantidores da justiça no Brasil têm se mostrado cada vez mais despreocupados com as injustiças praticadas por eles próprios contra o cidadão brasileiro. Bom, por falar em justiça, o presidente Lula recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês e uma das primeiras coisas que ele fez, além de vestir um chapéu, foi conceder uma entrevista exclusiva à emissora que atualmente é a sua favorita,
a Globo. Na conversa que foi ao ar no Fantástico deste domingo, Lula falou sobre a recuperação da cirurgia, sobre o tombo que levou no banheiro do Alvorada, sobre o seu governo e também sobre justiça. E foi nesse ponto em que a entrevista acabou sendo diferente do que ele esperava. Ao falar sobre a suposta tentativa de golpe e a prisão do general Braga Neto, que aconteceu no último sábado, Lula resolveu resgatar a narrativa de que não teve direito à defesa na época em que foi condenado e preso. O problema é que, para surpresa de Lula, até mesmo a Globo, e eu faço questão de reforçar aqui, a que ponto chegamos, até mesmo a Globo já cansou de replicar essa mentira. Veja só o que disse a entrevistadora diante da fala de Lula. Fiquei chocado e eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu fui preso primeiro, mas depois eu me defendi. E não ficou só por isso. A matéria que trouxe a entrevista fez ainda uma breve retrospectiva dos acontecimentos para desmentir de vez a narrativa do presidente. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado. E o presidente foi solto. Agora eu me peguei aqui pensando. Lula e os integrantes do seu governo, assim como os ministros do STF, defendem o suposto combate à desinformação e a remoção imediata de publicações classificadas como falsas. A Globo e seus pseudojornalistas defendem a mesma ideia, convictamente, por sinal. Diante disso, a matéria do Fantástico, com essa entrevista exclusiva com o presidente Lula, criou um paradoxo. O presidente afirmou convictamente que não teve direito à defesa, mas a Globo afirmou convictamente que ele teve direito à defesa. Quem deveria ser censurado nessa situação? Um grande abraço e até a próxima.